Tá, então vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline Marinho. Hoje eu vou falar para vocês sobre o futsal para pessoas com deficiência. Então, um breve histórico: eu sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em atividades físicas e esportivas para pessoas com deficiência, licenciada em Educação Física pela UFAM e trabalhei como coordenadora na escolinha de futsal para pessoas com deficiência. No final da apresentação, vou estar falando um pouco mais para vocês. Trabalhei também na escolinha de futebol Zico 10. E eu dei que negrito essas duas escolas onde eu pude trabalhar como estagiárias, porque foi na escolinha Zico 10 com a professora Ronélia que começou a minha paixão por ensinar futsal. E eu só juntei o útil ao agradável, que é trabalhar com o público de pessoas com deficiência. E atualmente eu sou docente do Centro Universitário FAMETRO e professora de Educação Física na CEMED. Então vamos lá. Quais são as modalidades de futebol e de futsal voltada para pessoas com deficiência? Nós temos o futebol de 5, que atualmente é a única modalidade dos Jogos Paralímpicos. Né? O nome é futebol de 5, mas ela é desenvolvida numa quadra, no tamanho de na verdade, uma quadra de futsal. Porém, durante os Jogos Paralímpicos, ela é disputada em gramado sintético, mas os campeonatos brasileiros eles acabam acontecendo em quadras. Nessa modalidade, ela é voltada para cegos, tá? E dentro do esporte paralímpico, esporte para pessoas com deficiência, existe uma peculiaridade, que é o que nós chamamos de classificação funcional, onde o atleta ele passa por uma avaliação médica, física, técnica, para determinar qual a sua classe. Então, a classificação esportiva, ela serve como parâmetro para agrupar os grupos de deficiência com sequelas semelhantes. E no caso específico do futebol de 5, a classe é a B1, que é para cegos totais, né? A classificação de deficiência visual B1, B2, que é uma classe para quem tem uma visão, baixa visão, e a B3 é para quem tem uma baixa visão, mas dentro dessas classes existem critérios médicos que determinam. Né? Então, o Brasil já todas as edições de Jogos Paralímpicos é tetracampeão, então venceu todas. Nós temos também o futebol de 7, que nesse ano, no próximos Jogos 2021, ele saiu do calendário de Jogos Paralímpicos. Essa modalidade ela é disputada num campo, 7 contra 7 jogadores, voltada para pessoas com paralisia cerebral, tá? E pessoas que tiveram sequela de AVC ou traumatismo crânioencefálico. O futebol de amputados, obrigatoriamente, é uma das peculiaridades dessa modalidade. O goleiro ele tem que ter uma deficiência no membro superior e os jogadores de linha tem que ter uma amputação de um membro, né, de uma perna. E aí eles utilizam como vocês podem visualizar, eles utilizam uma bengala, não, desculpa, uma muleta para poder participar do jogo. Temos o Power Soccer, é uma modalidade muito difundida no Rio de Janeiro, é voltado para pessoas com deficiências severas. Então, você pode observar que é uma cadeira motorizada, onde tem uma grade de proteção, a bola tem um tamanho maior. E o diferencial dessa modalidade é que ela pode ser disputada mista. Crianças a partir de 6 anos podem disputar juntamente com adultos. Tá? Então, no Rio de Janeiro é onde acontecem os campeonatos brasileiros. Nosso estado não tem equipes que participam do Power Soccer. Há um movimento para ele se tornar uma modalidade paralímpica, mas ela ainda não é tão disputada em todos os países. O futsal para pessoas com deficiência, muito difundido em São Paulo, por pessoas com síndrome de Down. Né? O Brasil tem equipe que vence todos os campeonatos mundiais. Em nosso estado, nós também não temos equipe de futsal para DI. O que nós temos aqui é o Javas, que são os jogos adaptados André Vidal de Araújo, onde tem um esporte mais participativo. E aí tem os alunos da PAI que participam do campeonato. A maioria dos alunos da PAI que participam tem a deficiência intelectual. E o futsal para surdos, o Brasil também tem grandes títulos nessa modalidade. Existe uma equipe amazonense que sempre disputa os campeonatos brasileiros.
Tá? Em relação ao Amazonas, né? O que nós temos aqui, como é que ele está sendo difundido o futebol de 5? Ele é desenvolvido apenas pela Advan, que é a Associação de Deficientes Visuais do Amazonas, onde o grande problema é que a preparação para a competição nacional ela é muito próxima. O campeonato é em outubro, o time começa a treinar em julho. Então, a única modalidade que ela até tem participante no Amazonas. Não há espaço para iniciação esportiva, nem para treinamento. Não há competições locais, como mencionei, a única competição que nós temos são Javas, né, mas também acaba sendo algo bem participativo, recreativo. O campo profissional nessa área ainda de forma voluntária. A Advan, ela conta com um treinador, que é o professor Sérgio Nazareno, que ele trabalha de forma voluntária, com mais 2 treinadores. E qual seria a solução para talvez começarmos a implantar o futebol, o futsal para pessoas com deficiência? É que os acadêmicos passem a conhecer dos processos de formação. Um grande estigma que existe em relação às pessoas com deficiência é da incapacidade, de não ter autonomia, né? E às vezes você não conhecer algo te causa medo. Então pense que conhecer durante o processo de formação pode ser essencial para você trabalhar com esse público. E o esporte para pessoa com deficiência ainda é visto como responsabilidade social e não como modalidades que podem vir a gerar lucro, algo profissional. Então, na UFAM, nós temos a Escolinha de Futsal para Deficientes. Ela começou em 2014 como uma atividade extra para os alunos do PROAN, que é um programa de atividades motoras para deficientes, que já funciona há 20 anos, e dentro deles tem alguns projetos paralelos, e um deles é a Escolinha de Futsal. Aqui é uma imagem dos meninos participando do Javas, lá em 2014, quando nós começamos. A maioria da turma tem paralisia cerebral, que é uma deficiência física, ou deficiência intelectual, ou tem as 2 deficiências associadas. Então, a escolinha ela inaugura em 2016, trabalhando com crianças a partir dos 6 anos de idade. Hoje, a escolinha ela funciona aos sábados. Tem uma turma específica para crianças, onde a maioria desses alunos tem autismo. O autismo ele não é uma deficiência, é uma condição neurobiológica. E também tem turmas de adultos e adolescentes, né? As pessoas que trabalham lá são voluntários, alguns são bolsistas da universidade. Então, hoje, é o único projeto que atende especificamente esse público, né? Não conheço outras escolinhas que trabalham, seja algumas que aceitam não, que têm alunos com autismo, né? Mas as outras deficiências também conheço. E fica até o convite para quem tiver interesse em conhecer no próximo ano, já que devido à pandemia, vamos parar a atividade. E dúvidas, quiserem saber mais, estaria à disposição. Muito obrigada. Aqui meu Instagram, contato e o meu Facebook. Valeu, Jaque. Em seguida, a gente vai ter o professor Caio Monteiro. Deixa eu só pegar o correto aqui que ele trocou agora. Professor Caio, já está autorizado aí para você compartilhar também, tá bom? Tudo bem, Matheus. Vou só iniciar aqui que minha internet caiu por conta da chuva. Eu já estou compartilhando com vocês. Tudo bem. Todos conseguem ver? Sim, já abriu. Sim. Então, vamos lá. Bom dia a todos que estão aqui presentes nessa manhã de sábado, feriado, chuvoso aqui na capital. Queria dizer que é uma satisfação estar participando desse evento com várias pessoas que eu admiro muito. Estou muito feliz também em poder rever pessoas que fizeram parte da minha formação acadêmica. A professora Jaqueline, que acabou de se apresentar, inclusive, ela foi uma das pessoas com quem eu participei do meu estágio supervisionado, na época do PROAND. Trabalhei um pouquinho com as pessoas com deficiência, conheci algumas dessas pessoas que jogavam no futsal.
e estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre o futsal universitário com vocês. Fico feliz de poder falar após pessoas que estiveram na minha formação dentro do futsal universitário, como o professor Tarcísio, a treinadora Ronélia e o professor Breno Freitas, que palestraram no dia de ontem. E vamos lá dar início. Certo? Para quem não me conhece, sou Caio Monteiro, tenho 26 anos, sou bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas, sou ex-atleta de futsal universitário, fui treinador da equipe de futsal da UFAM entre os anos de 2015 e 2019. Então, nesse período, nós participamos de 4 finais dos Jogos Universitários, em 2015, 16, 17 e 18, e fomos campeões nos anos de 16, 17 e 18. No ano de 2018, nós também fomos vice-campeões da Conferência Norte dos Jogos Universitários Brasileiros dos JUBs. Também já trabalhei fora do desporto universitário, com equipes de futsal feminino e masculino. Fui auxiliar técnico das equipes de futsal masculino e feminino Estrela do Norte, entre 2016 e 2018. E fui treinador da Salcomp, equipe de futsal feminino do Distrito Industrial de Manaus, nos anos de 2018 e 2020. Tá? E atualmente estou como coordenador técnico e professor da Panther Escola de Futsal e também treinador e auxiliar técnico das equipes de futsal masculino e feminino do Grêmio Recreativo Unidos do Parque 10. Então aqui nós temos as 3 instituições que são responsáveis por promover os eventos de futsal universitário no mundo. Nós temos a FISU, que é a Federação Internacional do Esporte Universitário. Nós temos a CBTU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, e a FAUD, que é a Federação Amazonense Universitária de Desporto. Tá? Essas 3 instituições, elas promovem as seguintes competições para o futsal. Nós temos os Jogos Universitários do Amazonas, que é o JUAS, onde nós temos modalidades coletivas e modalidades individuais, e dentro das modalidades coletivas nós temos o futsal. A CBDU, ela promove os Jogos Universitários Brasileiros, e aí, a partir do ano de 2018, nós temos um novo formato de competição dentro dos JUBs, e nós passamos a ter conferências, que é uma fase regional. E aí, na sequência, nós temos a fase final. E aí, na sequência, vocês vão entender como é que funciona um pouquinho isso. E o Mundial de Futsal Universitário, que é organizado pela FISU, que acontece num período de 2 em 2 anos. Então, vamos lá. Os Jogos Universitários do Amazonas. Eu fiz um levantamento das equipes que foram campeãs dos Jogos Universitários do Amazonas desde o período em que eu entrei na universidade. Eu ingressei na universidade em 2011, então fiz esse levantamento no estado das equipes que foram campeãs nesse período. Então, nós temos lá, vocês podem ver que em 2011 nós tivemos a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, que foi campeã no masculino e no feminino. Em 2012 nós tivemos o Instituto Federal do Amazonas no masculino e a Uninorte no feminino. Em 2013, a UFAM novamente nos 2 naipes, 14 e 15, IFAM e UFAM, respectivamente, nos naipes masculino e feminino. E aí, no período de 2016 a 2019, nós tivemos 3 títulos da UFAM, no masculino, e um título do CIESA, que foi a da última competição que nós tivemos em 2019. E aí eu queria que vocês percebessem que nós tivemos uma certa hegemonia da Faculdade Maurício de Nassau, no futsal feminino. Isso se dá muito por conta da parceria que eles fizeram com a equipe profissional do Iranduba. Então, nós tínhamos atletas da equipe profissional do Iranduba que jogavam a competição universitária representando a Faculdade Maurício de Nassau. E aí, a Conferência Norte dos Jogos Universitários Brasileiros. Como eu falei para vocês, a partir de 2018, nós temos um novo formato de competição. Antigamente, nós tínhamos também, promovida pela CBDU, a Liga do Desporto Universitário, que hoje não existe mais, e que funcionava basicamente no modelo que funciona os JUBs hoje. Nós tínhamos uma fase regional e depois uma fase final. Agora o JUBs ele tem a fase estadual, a fase regional e a fase final. Na fase estadual dos JUBs participam todas as equipes que são filiadas à FAUD. Na fase regional, classificam-se para essa fase todos os campeões da fase estadual, e para a fase final se classificam os 3 primeiros colocados da fase regional. E aqui eu tenho para vocês os últimos campeões. Os 3 primeiros colocados do masculino, que é a modalidade com a qual eu estava mais envolvido, e a campeã do futsal
feminino na Conferência Norte nos 2 anos que tivemos, que foi a Faculdade Maurício de Nassau. E aí, em 2018, nós tivemos uma prevalência das universidades federais na Conferência Norte, que participaram e alcançaram os 3 primeiros lugares, que foi a UFPA, a UFAM e a UFAC, respectivamente primeiro, segundo e terceiro lugar. E em 2019, nós já não tivemos nenhuma equipe de instituição pública participando da Conferência Norte no futsal, assim como nas outras modalidades coletivas também. Então, foi a primeira vez desde 2011, como eu falei para vocês, foi quando eu fiz o levantamento desses dados, que nós não tivemos nenhuma equipe de universidade pública participando da Conferência Norte ou viajando para a fase final dos JUBs. Tá? E aí vocês vão perceber também que na fase final dos JUBs nós temos uma predominância de vencedores que são de universidades particulares. Eu fiz um levantamento do masculino de 2011 até 2017. Vocês podem ver que todas são universidades particulares. E fiz um levantamento das campeãs do feminino e dos campeões do masculino nos últimos 2 anos. Foram, em 2018, a Uninassal de Pernambuco, que é uma equipe que tem parceria com o Sport Recife. Na verdade, não é uma parceria. O treinador da Uninassal é o professor Vanildo Neto, que também é técnico da equipe do Sport Recife. Então, ele tem uma facilidade para trazer atletas do esporte para dentro da instituição e que possam jogar pela instituição ganhando bolsa de estudos. A SMAC, que foi campeã em 2019, que é do Pará, que é uma instituição de Ananindeua, que participa também do campeonato paraense de futsal, que inclusive vai ser representante do estado na Liga Norte, que vai acontecer no mês de dezembro. E aí no feminino, que é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, a gente tem 2 equipes. A Uniplac de Santa Catarina, que ganhou em 2018, que é a universidade que tem parceria com a equipe do Leões da Serra, que daqui a pouco, daqui a algumas horas, vai estar jogando a final da Supercopa do Brasil, inclusive de futsal feminino. E a Unip de São Paulo, que é uma equipe que tem parceria com a equipe do São José. Ou seja, aqui nós temos equipes profissionais com parcerias com as universidades. E aí, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho o que isso potencializa a participação dessas instituições. Tá? Aqui eu apresento para vocês algumas dificuldades que nós temos. A gente vai fazer um pouquinho de um paralelo entre universidade pública e universidade privada. É claro que para algumas vai ser dificuldade e para outras vai ser uma facilidade. Por exemplo, a formação da equipe. Dentro da universidade privada, nós temos uma certa facilidade de formar as equipes que participarão dessas competições. Por quê? Porque você pode dar bolsas de estudos para atletas que você selecione e esses atletas representarão a sua instituição. Dentro da universidade pública, nós não temos esse ponto. A gente tem, dentro da universidade pública, que fazer essa seletiva dos alunos para participarem dos jogos universitários. Então, enquanto na universidade privada você tem um universo do estado todo, dentro da universidade pública você tem um universo de dentro da universidade para formar essa equipe. Então, o que é uma facilidade para uma é uma dificuldade para outra. E aí, a partir do segundo ponto, nós já temos o treino, que é uma das dificuldades que nós temos também, tanto para a universidade pública quanto para a universidade privada. Por que isso? Porque muitas das vezes nós não temos horários, né? Horários disponíveis para que essas equipes treinem com uma certa tranquilidade. A gente vai ter a questão do conflito com as disciplinas. Tá? Dentro da universidade pública nós temos muito conflito com as disciplinas, até porque a universidade pública tem aula até às 10 horas da noite. Geralmente os treinos do futsal dentro da UFAM eles ocorrem no horário de 8 às 10 da noite. E a gente tem também a falta de flexibilidade, e essa falta de flexibilidade ela parte da instituição, por conta dessa organização dos horários também, os horários que são cedidos para treinamento, e também uma falta de flexibilidade dos professores, que não entendem essa representatividade que o aluno vai ter para a instituição através do futsal. Com isso, também dentro dos treinos nós temos uma dificuldade de frequência e horários. Dentro da universidade pública, e creio que nas universidades particulares também, a gente não consegue treinar mais do que 2 dias na semana. Então, a gente tem essa dificuldade de treinos. E com essa dificuldade de frequência de treinos, também vem a dificuldade de conteúdos de treino que nós vamos aplicar para os nossos atletas. A gente não tem tempo suficiente para treinar muitas coisas, então a gente tem que potencializar cada vez mais
o aprendizado dos nossos atletas. Coisa que o professor Breno falou ontem, por exemplo, na palestra dele, sobre o método integrado de treinamento. Então, a gente precisa se utilizar desse método também dentro dos treinos do futsal universitário para que a gente consiga potencializar os nossos atletas. E aí, o terceiro ponto são as competições. A escassez de competições para essa categoria. Quando eu falo tratando o futsal universitário como uma categoria do futsal. Mas é claro que há uma escassez de competições em representação das equipes universitárias que nós não temos. Até porque o futsal universitário ele é sub-25. Então, se a gente for parar para pensar, a gente teria, fora da universidade, competições de sub-20, competições de adulto que atendem essa demanda. Mas é claro que para isso a gente precisa de alguns outros fatores que eu vou falar na sequência para vocês. E coisa importante, essa dificuldade ela não é uma desculpa. Ela só dificulta um pouco esse processo, mas não é uma desculpa para que nós não consigamos fazer algo dentro da universidade pública e da universidade privada em relação ao futsal universitário. Tá? E aqui eu trago algumas soluções, que alguns podem concordar, outros não. Inclusive, podem ter soluções diferentes também de cada participante que está aqui. As soluções para o treino, para as competições, para a falta de apoio das instituições. Parceria com equipes. Sejam essas equipes profissionais, semiprofissionais ou amadoras. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, nós não temos uma equipe de futsal profissional. Então, seria fazer parcerias com equipes semiprofissionais ou amadoras. Por que isso? Porque nós temos uma grande quantidade de competições para essas equipes fora do futsal universitário. Então, fazer parcerias com essas equipes seria uma das soluções para que você tivesse mais competições, para que você tivesse dentro da sua semana mais dias de treino. Se você consegue fazer uma parceria com uma equipe que já treina 2 vezes na semana e você dentro da universidade tem mais 2 dias de treino, você consegue ter 4 dias de treino na semana. 4 minutos, então, isso tá, já nesse processo de treinamento. E algo também que a gente precisa muito é uma criação de programas para o desenvolvimento do futsal universitário, isso dentro da instituição. Porque não acontece. Com o passar dos anos, de 2011 para cá, que é o período que eu estou envolvido com o futsal universitário, eu percebo que o incentivo diminui cada vez mais por parte da instituição. E aí, falando da instituição pública onde eu trabalhei. Nós tínhamos dias de treino e horários mais flexíveis para utilizar dentro das quadras. Hoje em dia, isso não acontece. Nós tínhamos mais apoio em relação ao material, em relação ao uniforme, em relação à inscrição, em relação à arbitragem para as competições, o que hoje em dia também é mais dificultoso. Na última edição, por exemplo, os atletas tiveram que tirar dinheiro do bolso para pagar a inscrição e para pagar a arbitragem. Tá? E aí o que acontece? Nos últimos anos também a instituição começou a exigir um índice acadêmico para os atletas receberem essa ajuda para participar dessas competições. Ou seja, os acadêmicos que não tinham um certo coeficiente dentro da instituição e que reprovavam até mesmo em uma matéria durante o curso, eles não recebiam esse auxílio para participar das competições. Então, fica complicado em relação a esse aspecto também. Claro que essas parcerias dentro da universidade pública elas são um pouco mais difíceis, mas dentro da universidade privada é um local onde eu consigo ver a real possibilidade de a gente conseguir difundir o futsal universitário. Porque essa parceria não precisa partir necessariamente da universidade para as equipes. Pode ser uma equipe, como fez o Irandu no caso, buscar a parceria de uma universidade. Porque aí você consegue ter bolsas de estudo para os seus atletas ou para as suas atletas. E assim elas representarão a instituição. E eu falo isso por quê? Por conta da importância do futsal dentro da sociedade. Tá? A gente tem no futsal uma formação continuada do cidadão. A gente parte lá do futsal escolar, aquelas pessoas que disputavam as competições dentro da escola e representavam sua escola dentro dos jogos escolares, elas vão chegar na universidade e elas vão querer continuar praticando a modalidade. Então, dentro do futsal universitário, nós temos essa possibilidade de continuidade da prática. E aí, em alguns casos, nós temos também uma porta para o futsal profissional. Tá? E a difusão da modalidade. Tá? Quando a gente participa de mais competições, de uma competição como é o JUGS, no caso, tem uma grande visibilidade, tem as transmissões dos jogos feitas pela internet, que tem
muitas notícias que saem durante o período da sua realização, a gente consegue dar uma maior visibilidade. E essa maior visibilidade ela é tanto para as instituições, quanto para os clubes, parceiros e quanto aos patrocinadores. Então, a gente consegue ter essa maior visibilidade para esses três participantes do futsal universitário. Além do que também, é claro que a gente precisa dar uma melhorada em como a gente vende o produto futsal, que foi algo questionado ontem pelo professor Breno e professor Tarcísio. A gente não pode simplesmente vender um produto de uma competição que é desorganizada. Então, a gente carece dessa organização também em todos os aspectos, tá? Tanto o local que a gente vai jogar, em relação às federações que organizam esses campeonatos, em relação à confederação. Tudo isso a gente precisa para que a gente possa vender melhor o produto que é o futsal. Tá? E eu falo isso porque eu costumo falar que o futsal ele é uma ferramenta de transformação. Ferrou o tempo, tá, Caio? Ele é uma ferramenta de transformação de pessoas. Tá? Essas pessoas elas podem utilizar do futsal também para melhorar a sua qualidade de vida. Se você dá uma bolsa de estudo dentro de uma universidade para um atleta, esse atleta ele vai ter a possibilidade de, caso não consiga se tornar um atleta profissional na modalidade, ele consiga ter uma profissão. Então, a gente consegue tudo isso dentro do futsal no âmbito universitário. Tá? Aqui eu encerro minha apresentação, deixo os meus contatos. Quem quiser pode entrar em contato, mandar mensagem, que eu estarei à disposição para responder. Valeu, Caio, obrigadão. Professor Itamar, já estou lhe passando autorização para compartilhar aqui também. Você já pode ficar à vontade, tá? Obrigado. Pronto, já pode compartilhar aí. Então, muito bom dia. Gostaria de agradecer o convite feito pelos organizadores deste evento, que tem uma grande importância para o futsal amazonense. Eu acredito que vai ser um grande divisor de águas esse evento para aquelas pessoas que estão participando. Sou o professor Itamar Oliveira, tenho 25 anos, sou licenciado em Educação, especializado em treinamento desportivo, tenho história como fundador do projeto social Príncipes da Fé, trabalho no MCPE, projeto social também, Jaraguá Futsal, Palas Atenas, Sul América, Iranduba da Amazônia, Escolhente Futsal do Nilo, Recanto da Criança. Atualmente sou diretor de futebol do Grêmio Recreativo Recanto da Criança e coordenador de esporte do Centro Educacional Recanto da Criança. E então, o futsal, meu tema é o futsal em projetos sociais. Eu trabalho desde 2011 com futsal em projetos sociais, futsal comunitário, né, dentro de bairros comunitários. Por exemplo, eu iniciei um projeto social chamado Príncipes da Fé. Esse projeto ele agregava pessoas de uma comunidade periférica do bairro Novo Israel, no qual ela começou a ser tomada pelo tráfico de drogas, né? Então, a gente começou um trabalho voltado para a inclusão e para que eles pudessem, os jovens que ali estavam, sair das mazelas sociais que as drogas apresentavam. Como isso, um projeto de inclusão, do qual pudesse contribuir também para a sociedade amazonense na forma de formar cidadãos, que é isso como o esporte tem. O esporte tem como um valor grande, né? A formação do caráter do indivíduo. E dentro dessa formação do caráter do indivíduo, que traz os projetos sociais, os mentores, os professores, os treinadores, que ali se têm um papel muito importante para essas crianças, para esses jovens. Por quê? É através do esporte, através do projeto social, que ele consegue ter uma inclusão, seja ele pela rentabilidade, né, por não ter, a família não ter uma condições financeiras de pagar uma escolinha de futebol, ou pagar para ele estar treinando até mesmo em um clube, né, que hoje a gente tem essa grande dificuldade ainda de fazer essa inclusão. Por quê? Nós temos que ter duas diferenças a ser tratadas dentro desse tema chamado o futsal em projetos sociais. Nós vamos ter pessoas que têm vontade de fazer acontecer, que são aqueles, é o seu Manuel, é o seu João, é a dona Maria, né, que são ex-atletas e, de repente, conseguem um espaço, né, para conseguir fazer o projeto.
E aí, no final de semana, por exemplo, tem um horário, vou exemplificar, de 8 às 10, e aí ele reúne várias crianças, vários adolescentes, né? Limitado, como sempre eu falo, que recursos em projetos sociais eles são bem limitados, né? Ou é uma bola, ou é um jogo de coletes, e aí vão colocar e vão fazer um jogo coletivo. Mas que aquele jogo coletivo, na verdade, ele está trabalhando já a interação, né? Já está trabalhando a interação e a inclusão num todo. Professor Itamar, eu acho que deu uma travada. Não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo aí. Puderem confirmar no chat. Esperar um minutinho para ver se ele volta. Possivelmente. Deu umas estouradas de trovão. Vamos esperar um minutinho. Ver se ele volta, porque ele caiu aqui do grupo também. Mas caso tenha sido algo incontornável, a gente já vai pular para as perguntas, então, para o Caio e para a Jaque, tá? Mas por enquanto a gente espera um pouquinho. A gente está ligando para ele aqui logo. Eu falei com ele aqui, foi exatamente isso. Deu uma queda de energia, aqui também deu. Ele está próximo aqui de onde eu moro. Ele está tentando conectar. Queria pedir desculpa, deu uma queda de energia aqui na nova Tá cidade. Queria pedir desculpa. Nada, mas, infelizmente, acontece, faz parte da rotina online. Estava falando de estrutura familiar, da importância da estrutura familiar no processo de desenvolvimento da formação do caráter. Porque o treinador, o mentor, ou a pessoa que cuida desse projeto social, ele tem que conhecer a realidade dos seus participantes. Eu vou exemplificar por quê. Nós estávamos tendo um treinamento em um certo projeto social e a criança estava cabisbaixa, a criança não estava mais sentindo que aquele ambiente seria prazeroso para ela. Então, nós identificamos que estava acontecendo alguma coisa, ou ele estava sofrendo bullying dentro do projeto, a gente não conseguiu identificar, ou se era na escola mesmo, no qual o mesmo estudava. E aí, nós paramos, na verdade, no final do treino, já antes de ele ir embora para casa, tivemos uma conversa. E o que estava acontecendo? Essa criança estava testemunhando, na verdade, uma violência doméstica sofrida pela sua mãe, né, que o pai o agredia, e ele não sabia como denunciar, ele não sabia como resolver ajudar a mãe dele. Então, o projeto social, na verdade, foi uma porta no qual ele encontrou, que ele sinalizou, por isso a identificação do comportamento do atleta é importante, né? Então, o atleta que está dentro do projeto social, nós precisamos conhecer, porque o projeto social ele vai englobar um todo. Ele vai ensinar principalmente valores éticos. Esses valores éticos ele tem que estar dentro do projeto social. A civilização, civilizar o atleta e principalmente mostrar que o esporte ele é uma ponte que liga, né, o esporte à educação. Ele tem que ter o projeto social como uma ferramenta, né? O que nós viemos trabalhando nesse momento nos projetos sociais do qual eu vou passando,
que o futsal ele não pode ser punição. Exemplo, o atleta, você não fez as tarefas de casa, vou te tirar do futsal. A primeira coisa que vem na cabeça dos pais é tirar do futsal. E o esporte ele não pode ser uma ameaça para a criança. Não, ele tem que ser uma forma de correção. Então, a correção ela é eficaz para que possa vir ajudar nessa formação do caráter. Mas, porém, nós encontramos a dificuldade, né, a dificuldade do projeto social. Primeiro, eles não têm o material voltado CNPJ. Muitos projetos sociais, eu não tenho ajuda de A, de B, mas é porque não tem um CNPJ, não tem uma diretoria. Então, ele é inexistente, na verdade, para os órgãos públicos, ele é inexistente, né? É apenas um projeto que tem um nome fantasia e que, infelizmente, para conseguir recursos financeiros, é difícil. Então, quem é que traz o recurso para dentro dos projetos sociais? Ou é o dono do projeto, ou o presidente, alguns pais, né? Alguns pais é que ajudam, porque não se tem esse material. Mas, entre todos os campeonatos, nós hoje não temos mais a secretaria, né? Nós não temos mais, a CEGEL está ligada à SEDUC, e nós temos também que a prefeitura, infelizmente, né, está extinta agora a Secretaria de Esporte da prefeitura, que muitos ajudavam. Mas nós não temos projetos voltados para a comunidade, nós não temos projetos sociais que incluam o futsal. Nós não temos voltado da prefeitura ou do estado. Infelizmente, existem as praças esportivas, mas essas praças esportivas hoje também, os donos de projetos sociais, eles sentem uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? De conseguir horário. É o seu José que cuida da quadra da Praça Ciclano. O que acontece? Não tem horário. E os projetos sociais, eles acabam acontecendo uma difusão, acaba selando e acabando. Eu saí de um projeto social, no qual eu trabalhava consegui um horário numa escola pública, e aí, infelizmente, essa escola tirou o horário da gente por mudar a direção, infelizmente, por posição política, que acontece muito isso em projetos sociais, ter as portas fechadas por posição política, e nós acabamos com um projeto social no qual atendia 120 crianças, né? E essas 120 crianças, infelizmente, 2 dessas crianças, né, tiveram a vida ceifada exatamente pelo tráfico de droga, e depois eu voltei para esse projeto social no bairro do Israel, que é o Príncipe da Fé, no qual eu formei. Aqui eu trago uma matéria para vocês, no qual é bem importante, não sei se vocês conseguem acompanhar, e aqui ele diz no tema da matéria, o futebol que transformou vidas. O futsal ele tem essa parte eficaz da transformação de vida. Nós temos um atleta dentro do projeto social, que hoje ele faz parte da equipe do Portimonense, né? Portimonense de Portugal, e o que o Caio falou, achei bem interessante, sobre essa migração, certo? E é de projetos sociais. Eu tenho 5 atletas que iniciou no meu projeto social, que passaram pela escola no qual eu trabalho, para criança, no qual tem uma bolsa de estudo, visando o social, e em seguida eles se formaram, né, dentro do ensino médio, do Recanto da Criança. Nós podemos estender essa bolsa através da parceria com a Maurício Nassau, e nós conseguimos ser campeão universitário, né? E hoje eles iriam, se não tivesse a pandemia, eles estariam indo também para os JUBs. Então, é bem interessante como os projetos sociais têm essa transformação. Itamar, quais são os valores que você pode adquirir dentro do projeto social? Para a gente, como seres humanos, com certeza o valor é da nossa contribuição para a sociedade. Porque 5 minutos, tá, Itamar. Oi? 5 minutos. Ok. O futsal, se você apresenta o esporte para ele, lá na frente você vai ver um médico, um contabilista, ou seja, qual for a profissão, né? Um contador. Então, você vai ver uma profissão e vai ser gratificante para você, porque você está ajudando a sociedade. E tá mais de que forma o projeto social consegue ajudar a sociedade? Se você consegue trazer o jovem para o projeto social, você está deixando de ter, que não se causa nenhuma ofensa às pessoas que estão assistindo. Aí você pode estar evitando que você tenha um aviãozinho, você está evitando que você tenha um traficante, você está evitando que você tenha um assaltante dentro da sua comunidade. Então, você está trazendo ele para o seu lado, e isso é bem importante. Só que existe uma outra situação em projetos sociais também dentro dessa formação. Os donos de projetos sociais hoje treinam a semana todinha, 2, 3 vezes a semana, que é o máximo que o projeto social consegue trabalhar, entre 2 horas. Quando vai disputar campeonato, o que acontece? As pessoas do projeto social que estão tendo a inclusão, elas são deixadas de lado. E aí, alguns projetos eles dão mais valor para ser campeão, para as medalhas, para isso. Isso não é importante dentro do projeto social. Sem inclusão, a criança ela vai se sentir exclusa. E aí ela vai perder o prazer de estar dentro das quadras, ela vai perder o prazer
de estar dentro. Porque a medalha ela vai ficar exposta, ela vai ser história. Mas a educação que você pode estar conciliando junto ao projeto social, é algo que ele vai levar para a vida toda. Essa contribuição que nós trabalhamos com o social tem, ela é bem importante. E falando de social ainda, eu estou com um projeto novo, e é um projeto bem bacana, e que eu muito me emocionei nessa minha última visita que eu fui aos núcleos. Eu estou com o Recanto pelos Municípios. O Recanto pelo Município, ele visita projetos sociais do interior, e aí nós chegamos nesse interior, nós damos oportunidade para clubes aqui do estado do Amazonas para que eles possam participar. E, inclusive, nós temos visitado, nós fomos em Manacapuru, Careiro Caçanho, Careiro da Vaza, Manaquiri, e dentre outros. Nós estamos com 10 núcleos, e o que eu achei bem bacana, professora Ronélia, professor Matheus, é que nós fizemos um levantamento junto aos mentores dos projetos. 80% dos atletas participantes de projetos sociais, eles não têm estrutura familiar. 80% não tem estrutura familiar. Ou a criança ou o adolescente mora com o pai, ou ele mora só com a mãe, ou ele é criado pelos avós. E aí teve um professor que me fez uma pergunta: professor, isso pode contribuir para o baixo rendimento da criança? Eu falei, sim. A gente precisa trabalhar dentro do projeto social uma parte bem importante, que é a parte mental. Ele é tido no alto rendimento como um dos fatores mais importantes, que é a saúde mental do atleta. Isso cabe para nós, mentores dos projetos sociais, conseguir conciliar, conseguir levar informações para que a criança consiga se adequar a treinos. E, para mim encerrar minha fala aqui, a gente representa as crianças de projetos sociais, e essa falta de acompanhamento do pai, essa falta de estrutura, infelizmente, eu sinto que devo falar isso, infelizmente existem pessoas maldosas dentro que falam que são projetos sociais e usam o esporte, e usam essa ferramenta para, infelizmente, fazer outras situações com nossas crianças, e, infelizmente, a pedofilia ainda está escancarada, e seria algo que os pais poderiam estar mais presentes para que pudesse evitar, porque, infelizmente, elas usam do sonho dessas crianças para trazer benefícios para vocês, das opções no qual ele tem. Eu não estou aqui para julgar A ou B ou C, mas que se os pais fossem mais presentes, eles ajudavam bastante para que essa criança não fosse omissa a esse tipo de situação. Ainda é a pedofilia que está escancarada ainda dentro do estado do Amazonas, principalmente, e alguns projetos que eu não cito porque são denúncias, o próprio Piola denunciou por parado essa denúncia, e a gente tem uma preocupação porque são e acaba usando o sonho das crianças, dos jovens de projetos sociais para levar para outros caminhos. E isso não é o intuito. O projeto social ele tem como o princípio a formação do caráter do indivíduo, ajudar a sociedade, colaborar, incluir essas crianças, esses jovens, para que lá na frente elas possam ser um representante do povo, que lá na frente elas possam ter uma profissão. E a gente, como representante do projeto social, vamos se sentir muito orgulhoso por conseguir ter ajudado na formação da criança. Isso, para mim, é o mais importante. A formação e conseguir dar oportunidades. Obrigado pelo espaço. Espero ter contribuído para o seminário. Deus abençoe a todos. Obrigado, Itamar. A gente tem 14 minutinhos aí para perguntas ou comentários. Quem quiser comentar ou falar alguma coisa pode estar abrindo o microfone aí. Ninguém quer perguntar nada. Mas, assim, a preferência é para os outros colegas aqui, que eu tenho acesso aos amigos aqui mais facilmente, posso perguntar. Se outras pessoas quiserem perguntar, fica à vontade. Eu só queria falar um pouco da minha experiência quando fui atleta da Universidade Federal de Viçosa, e também fui atleta da UFAM, inclusive o Caio foi treinador em 2015, né? E antes de nada, eu queria agradecer ao convite da organização. Eu fiquei tão nervosa na hora de começar a falar que atropelei. Mas então, eu queria comentar, super concordo com o que o Caio falou, tem toda essa dificuldade dos professores, da própria instituição, liberar os atletas e colocam em posições que às vezes acaba sendo ruim. Mas lá no UFV, o que eu acho bacana da organização é que eles têm uma associação, que é a LUVE,
onde Minas Gerais tem muitos campeonatos. Então, a universidade, em 2017, eles criaram uma espécie de decreto dentro uma normativa, na verdade, onde os atletas que participariam dos Jogos Mineiros, ou JUB, ou os Jogos de Seleção de lá, eles eram liberados das aulas e, caso tivesse prova, poderiam fazer depois. Então, todo esse apoio da universidade era essencial, né, para a difusão lá. É interessante que no Campeonato Mineiro, você reunia fácil cerca de 10 municípios, 5 municípios, e era bem bacana assim, a forma de organização deles lá. Eu vou complementar isso aí, né? Porque, para mim, o que falta, de novo, eu sempre converso com o Matheus, é gestão, de fato. A gente tem melhorado o processo no quesito treinadores, as pessoas que estão ali dentro da quadra, mas a gente ainda carece de gestores. Tanto nas instituições esportivas, federações, né, entidades, a Federação de Desporto Universitário, a Federação Amazonense, de futsal, as outras federações também, que não é muito diferente, e dentro das próprias universidades. E os clubes, principalmente. Se os clubes não se organizarem, a gente não vai conseguir melhorar o futsal da maneira que a gente imagina. A gente precisa de gestores dentro das equipes, não somente donos de clubes, que acontece muito aqui hoje. Nós temos donos de clubes. Eu compactuo também, Caio, da sua realidade do que você trouxe para a gente, porque eu fui professor treinador, na verdade, da Uninasal, e para a gente conseguir fazer treinamentos, na verdade, a gente tinha que fazer depois da aula à noite, era 11 horas da noite, era 23 horas, era o horário que a gente conseguia fazer treinamento, e essa parte de organização, como a Ronélia bem falou, que os treinadores da beira de quadra, né, que já estão dentro de quadra, eles já sentem essa organização, já melhorou bastante. Mas sobre esse suporte que é para ser dado para os alunos, né, para os universitários fazer treinamentos, para que nós possamos ter uma grande representatividade do JUB lá fora, infelizmente a gente ainda não consegue encontrar. Então, se torna uma dificuldade, mas como você falou, não é uma desculpa, né? Na verdade, é um empecilho que nós temos que conseguir driblar, além de não conseguir espaços para treinar, para conseguir trazer bom resultado para o nosso estado. Sim, Itamar, concordo. Inclusive, um último exemplo que eu tive do último ano que eu estava à frente da equipe de futsal masculino da UFAM, a gente tinha 2 dias na semana, 2 horas disponível para as duas equipes, tanto a de futsal feminino quanto a de futsal masculino treinarem. E isso já era no horário das 8 às 10 da noite. Então, o que a gente fazia? A gente tentava conversar com a segurança, que eram as pessoas que ficavam lá até mais tarde, para a gente conseguir estender um pouquinho mais esse horário. E aí a gente conseguia aumentar para 1h30 o treino do feminino e 1h30 o treino do masculino. Mas é claro que isso ainda não é suficiente. A gente sabe que isso não é realmente suficiente. Olha o que a Jaqueline falou, a gente tem muitas pessoas dentro da universidade que ainda colocam muitos empecilhos, principalmente para o esporte. Quando a gente vai falar de esporte universitário, não só o esporte, mas quando cortam uma verba de uma universidade pública, a primeira coisa de onde vão tirar o dinheiro é do esporte. É o esporte. Então, sai dinheiro da universidade pública, não tem dinheiro para o esporte. Sem falar que hoje as instituições elas não têm elas não fazem questão de mostrar para onde esse dinheiro está indo. Então, só não tem para o esporte, mas tem para várias outras coisas. Por que para o esporte não tem? Eu sempre bato na tecla. As universidades elas colocam como ponto principal o tripé, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Mas por que o esporte não é incluído dentro do ensino? Por que o esporte não é exclusão, né, Caio? Por que o esporte não é exclusão? Sim, por que o esporte não é incluído dentro da extensão? A gente tem todas essas coisas. A gente tem também aqui o Matheus, que bate de frente muito com isso, em relação a gente não ter uma atlética dentro da UFAM. E a gente tendo isso, a gente conseguiria facilitar alguns processos. Que é claro, o Matheus pode falar melhor. Tem mais 2 perguntinhas para vocês. Uma vem do professor Roberley. Eu vou pedir que o professor Roberley faça essa pergunta primeiro, porque a segunda está no chat, que é para o professor Itamar, tá? Primeiro o professor Roberley faz a pergunta para a Jaque e depois a gente faz a pergunta para o professor Itamar. Okay. Oi, Jaque, tudo bom? Esse tema que você trabalha é um tema muito, muito bonito, né? Eu tive também o prazer de trabalhar com futsal para cego, logo no início que eu estava na faculdade.
Não sei se ainda tem essa escola, era o Joana Rodrigues, lá na Glória. Era uma escola que era específica para esse tipo de público. E a gente treinava ali na quadra da Glória, né? A gente treinava, fazia jogos, né? Tinha B1, B2, né? Os graus, né, de cegueira. E eu percebi, Jaque, que tem um preconceito muito grande em relação a incentivo, né? Para esse público. Eu queria saber de ti qual o grau, né, de preconceito, na sua opinião, e por que esse preconceito. E antes eu dava aula também para deficiente, natação para deficiente. Aí teve um aluno que uma vez ele chegou atrasado na aula, pediu desculpa que ele era cego. Ele passou do ponto do ônibus. Eu falei, caramba, mano, o cara vem de ônibus sozinho, cego. Porque eles calculam mais ou menos no tempo que vai parar, ou então pede alguém. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? O início da minha graduação foi justamente com esse público. E sempre que o ProAnd, a professora Kátia me chamava para algum evento, sempre eu estava à disposição. Levei várias atrações Boi Bumbá em eventos do ProAnd e tal. Nunca fiquei diretamente, mas é um trabalho que eu admiro muito, acompanho. E eu queria saber esse grau, né, de preconceito em relação ao incentivo. Obrigada, Ruberley, pela pergunta. O Joana Rodrigues, ele ainda tem sim, né, mas com a última legislação, as escolas especiais, como ela é uma escola especial, a ideia era que elas seriam um apoio, né? Mas com a última revogação que teve da lei, eu não sei como é que vai ficar a situação agora daqui para frente. Mas em relação ao grau do preconceito, primeiro está ligado ao desconhecimento. Quando você desconhece algo, isso te assusta. Então, na própria escola que eu trabalho, nós temos alguns alunos inseridos que são deficientes intelectual. E eu vejo colega falando, eu não sei trabalhar com esse tipo de pessoa. Eu não sei o que fazer, que atividade fazer para os meus alunos. Né? Então, hoje nós temos, graças a Deus, muito acesso à informação, mas ainda carece muito do medo. Né? Historicamente, as pessoas com deficiência, elas sempre tiveram atreladas ao estigma da incapacidade e de não poder fazer nada. E isso foi acabando com que os pais trancafiassem seus filhos, enfim, toda uma bola de neve. Mas eu atribuo principalmente ao desconhecimento. Trazendo um pouco dessa questão mais de pesquisa, durante o mestrado eu analisei como é que os atletas eles são divulgados na mídia. Trato o esporte paralímpico, né, sendo futebol de 5 uma modalidade paralímpica, como algo não profissional. Então, isso acaba atrapalhando que uma empresa ela associa a sua imagem ao esporte paralímpico. Hoje, a gente consegue ter até um patrocínio maior por conta da responsabilidade social. Né? Então, está muito atrelado a isso, a não conseguir ver o esporte como um produto. Inclusive, numa das reportagens que eu analisei, um diretor do Banco do Brasil, ele comentava que era muito difícil associar a marca do Banco do Brasil ao esporte para cadeirantes, porque dava aquela sensação para quem estava vendo de que era fragilidade. Né? Então, Ruberley, esse preconceito está muito ligado ao desconhecimento. A mídia que acaba tendo tem uma grande capacidade de auxiliar nessa desmistificação, mas ainda insiste em mostrar o atleta não como um atleta, mas como alguém um objeto de inspiração, né? Do tipo, não tem um braço, o cara não tem um braço, mas ele consegue nadar, então eu posso fazer, sabe? Então são esses discursos que ainda tem na mídia que, creio eu, que acaba contribuindo para essa ainda mistificação da incapacidade. Professora, inclusive no primeiro treino que eu fui, falei, caramba, e agora? Como é que eu vou dar o treino? Eu fico assim, como é que eu vou dar o treino? Cara, tem que aquecer eles. Aí aquecimento, geralmente, né, um faz, o resto copia e tal. Então, eu fui fazendo o movimento de um por um e fui dando uns códigos. Não sei nem se eu estava fazendo certo. Fui dando uns códigos. Aquecimento 1, aquecimento 2. Então, nos próximos treinos, eu falava, vamos lá, galera, o número 1. Então, eles já faziam, entendeu? Tudo aprendendo muito por falta de conhecimento, mas fui me adaptando, entendeu? Agora, esse preconceito eu também senti na pele quando eu fui treinar o time da Newtoninho feminino. Eu nunca tinha treinado também. Estava fazendo Newtoninho, depois fui para o FAM. Aí, Roberto, tu treinou que time? Não, treinou o pessoal, os deficientes visuais. Só treinou os cegos lá e tal, nunca treinou.
Entendeu? A gente sentia um pouco os comentários assim nos bastidores. E é isso aí, mas parabéns, tá? Precisando de mim para qualquer coisa, eu estando aí em Manaus, a gente pode fazer uma visita, eu estou à disposição aí do que precisar, tá bom, professora? Grande beijo. Só complementando, Dele, essa questão de metodologia de treino, né? Hoje existem alguns protocolos para você, algumas dicas, né? Mas o ideal é você conhecer o futsal para a pessoa convencional e você vai fazendo os ajustes. E é isso que eu quero deixar bem claro em relação ao futsal, ao trabalho com pessoas com deficiência. É você conhecer a modalidade, como ela é, o que você vai fazendo alguns ajustes para incluindo essas atividades para o público específico. No caso cego, ele vai se basear pela audição. Então, a bola, ela tem um guiso dentro, né? Então, hoje, a gente vai desmembrando, sabe? As formas de treinamento com eles. É questão de ajuste, é estar aberto a querer conhecer, a querer aprender. Valeu, Jaque. Professor Itamar, a gente tem 2 minutinhos aí para o senhor responder. A pergunta foi do Davidson, e ele perguntou o seguinte, ele quer saber o que precisa para os pais das crianças participarem mais do projeto social. Ele trabalha em projeto social no bairro Nossa Senhora das Graças. Isso. A gente gostaria de agradecer pela pergunta, pela participação. É interessante, a gente precisa delegar funções aos pais que participam dos projetos sociais, também apresentar responsabilidades mesmo. O professor ele não pode atribuir toda a responsabilidade de levar para jogos, treinos, competições, e daí ele começa a incluir o pai, mesmo que ele não perceba. Fazer eventos no qual ele possa participar e delegar que a criança precisa levar o responsável. Exemplo disso é ter reuniões, tá, semestrais ou quinzenais, na qual os pais possam estar participando dos treinamentos para saber o desenvolvimento da criança dentro desse projeto social.